Boa tarde. O Espaço Livre traz de novo Tiago Basoli, vereador, sobre os gastos da Prefeitura de 2020 com relação à Covid. Tiago, você nos prometeu trazer agora o final desse balanço. Segundo informações, você já tem isso em mãos. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui no Espaço Livre. Boa tarde, Luciano Leal. Boa tarde, rádio ouvintes da Difusora. Como prometido, eu finalizei a análise circunstancial dos dados do Covid. Lembrando que são os dados do ano de 2020, tendo como princípio a comparação desde o início dos recursos, que foi a partir de fevereiro de 2020 até dezembro de 2020. Eu não analisei ainda os dados de 2021, porque ainda não foi me apresentado essas informações, mas já foi solicitado e acredito que no mais tardar daqui a uns 60 dias eu já tenho essa informação também relacionada ao ano de 2021. Tiago Basoli, nesses dados que você apurou, o que você poderia passar para nós, pelo menos um resumo que a gente possa ter noção de como foi? De uma forma bem simples, porque para analisar todos esses dados eu ia precisar de um bom tempo aí de entrevista. Mas assim, o valor recebido em 2020 foi de 3.070.000. Desse valor, o total gasto para recursos de prevenção e enfrentamento à pandemia foi no valor de 1.708.000, o que nos deu um saldo disponível diferente do que a gente tinha constatado quando solicitamos a primeira vez a informação para o Departamento de Saúde. Que na primeira informação é que tinha sobrado apenas 360.000 de recursos do Covid, certo? Para o exercício de 2021. Mas na hora que eu fui apurar os fatos, o saldo disponível em 31/12/2020 foi de R$ 1.361.598,09, o que automaticamente cresce 1 milhão a mais daquilo que a gente tinha de expectativa. Isso faz também com que a gente conseguisse trazer mais transparência para a população. Eu consegui também escrever de forma bem analítica quais foram as origens dos recursos. Recebemos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Assistência Social, do Fundo Estadual. Então tivemos várias verbas específicas e cada uma ela é direcionada para um segmento. Uma são, por exemplo, 1.184.000 foi exclusivo para o Departamento de Saúde, na questão de compras de testes, na compra, no preparo mesmo ali da própria equipe, do covidário, que a gente chama, e também veio verbas específicas para assistência social, em relação a cestas básicas, a alimentos ricos em proteína também para as entidades filantrópicas da cidade, e entre outros recursos que a gente fala que é os recursos de prevenção, como a tenda ali que foi colocado na frente da Caixa Econômica, aquela equipe de apoio. Então, cada tipo de recurso ele tinha uma destinação específica. Ou seja, dos valores arrecadados, todos eles têm um segmento que deve ser dado atenção. Já na questão das despesas, ficou bem claro que o valor que foi gasto em 2020, que foi 1.708.423, o maior gasto foi em relação à destinação do hospital nosso aqui, a Casa de Caridade Ouro Fino, que recebeu 465.000 para aquisição e reforma da sala de tomografia. Isso foi um valor que veio específico também, então é justificado, está dentro da legalidade. E o segundo maior gasto foi em relação à aquisição de cestas básicas para doação. Para vocês terem uma ideia como é que funciona o trabalho de fiscalização, eu peguei para vocês terem uma noção qual era o valor da cesta básica, da unidade da cesta básica, vi todos os itens que compunham aquela cesta básica e comparei no supermercado se os valores eles estavam condizentes. Como é que estavam? Isso, dentro da realidade estavam sim dentro do parâmetro e a prefeitura ela ainda conseguiu no segundo semestre reduzir um pouco porque trocou de fornecedor. O segundo fornecedor, a cesta básica ficou bem mais em conta, na média de R$ 110 por cesta básica, que são produtos de uma certa forma que se comprasse de forma separada, sairia em torno de 125 a 130 reais ela em isolado, sabe? Então estava dentro do parâmetro, foi um trabalho bem feito em relação ao executivo, no caso das cestas básicas. E eu também vi a lista das famílias que receberam, comparei também se as famílias de fato estavam recebendo essas cestas básicas, para ter uma ideia se de fato o recurso que veio foi destinado e foi empregado de uma forma mais eficiente. Já o terceiro item, que foi o item que me preocupou um pouco, que é em relação à folha de pagamento do executivo. R$ 270.000 foi relacionado à folha de pagamento.
E se a gente juntar com 57 mil que foi do INSS, temos um valor aí de 330 mil reais que foi pago para funcionários, servidores públicos ali. E isso é legal, mas não teria por que usar esse recurso para pagar a folha de pagamento, sendo que a gente já tinha estimativa no orçamento a folha de pagamento do Executivo Municipal. Então, nesse caso, foi feito. O pagamento está dentro da legalidade, mas poderia ter sido utilizado esse recurso para compra de testes, aumento de leitos ou destinado para o próprio hospital. Isso ficou um pouco a desejar, no meu ponto de vista. E esse recurso, Tiago, já existente na prefeitura, que seria para o pagamento da folha, foi usado com o quê? Então, essa informação eu não consegui receber ainda. Está dentro das informações que eu estarei recebendo até a primeira quinzena de agosto, sabe? Que são as contestações que eu faço ao Executivo. Porque o que acontece? Quando sobra esse dinheiro que eu tinha para utilizar para folha de pagamento, eu posso direcionar para outra área. Essa pasta, eu posso remanejar esse valor, às vezes para alguma aquisição maior, ou para alguma reforma, ou para alguma obra de melhoria, mas isso eu perguntei também, ainda não tenho essa informação para poder apresentar, porque não está relacionado ao Covid, mas está relacionado a uma gestão de recurso próprio. Sim. Outro gasto também, que é o quarto gasto maior, foi em relação às máscaras artesanais que foram distribuídas de forma gratuita para a população, que é no valor de 102 mil reais. Essa questão das máscaras, o que eu pude validar também é que, assim, no ato de fiscalização, a gente busca a tomada de preços, a expectativa de preço médio que tem também na região, e tem um site específico que a gente consulta isso. Até o próprio Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura, ele tem acesso a esse sistema que ele pode ver qual que foi os preços que foram médios na época da compra, sabe? E uma das coisas que eu posso considerar e levar para vocês também, que o preço das máscaras foi um pouco acima do que era o esperado. Tá certo que quando eu estava na Câmara Municipal mesmo, na época entre março, abril e junho, estava dificílimo o acesso a esse tipo de produto, mas em comparação às cidades vizinhas, nós pagamos mais caro nas máscaras no ano de 2020. E, Tiago, com relação ainda às máscaras, eu fiz reportagens na época que a prefeitura teria recebido algumas de graça, ou seja, doadas por empresas, por comércio daqui, por confecções. Sim, essa questão mesmo das máscaras gratuitas, como a gente está tratando aqui dos gastos dos recursos Covid, não entrou no cálculo. Mas eu solicitei essa informação também para saber quantas máscaras foram gratuitas, foram cedidas de doação e qual foram os fornecedores que fizeram essas doações também, para a gente ter uma ideia, sabe? Se eles estavam também dentro dos que receberam o recurso de máscara, mas essa informação, como eu posso deixar bem claro para vocês, vai ser apresentada até o dia 15 de agosto, que são informações de ponderações, né? Que não estão correlacionadas à destinação do recurso. Porque como é doação, né, não foi utilizado dinheiro público para a aquisição delas. E, Tiago, tem mais algum item que você apurou? Então, em relação a esses detalhes, foram encontradas algumas inconsistências, mas eu estive dentro dos setores, tanto no setor contábil, no setor de assistência social, no setor de compras e licitação, porque foram feitos mais de 8 ofícios durante esse primeiro semestre solicitando informações. E por várias vezes as informações vieram de maneira errada, sabe? Vieram ou com descrição do produto errado, ou de forma que não eram os gastos do Covid, eram recursos próprios. Isso tomou muito tempo. Então, eu tive inúmeras conversas, principalmente na relação do que é o zelo no trato da transparência dos recursos públicos. Isso gerou, de certa forma, um trabalho extra, porque eu precisei refazer várias vezes esse estudo, mas depois de muita conversa com os setores de compras, licitação, contabilidade e assistência social, a gente conseguiu sanar esses problemas de digitação, esses problemas de alocação de recursos, e eles conseguiram compilar para mim de uma forma mais eficiente e efetiva esses dados. Mas é aquilo, eram erros simples, eram erros mais pautados na questão operacional mesmo, do que de fato algum problema relacionado a dolo ou culpa em relação à origem do gasto, sabe? Mas foi dentro dessa segmentação. Uma das coisas que é importante também é que eu coloquei para a população quem são os fornecedores, sabe? Quais são os fornecedores, as empresas que receberam esses recursos estão disponíveis também, porque isso lá na forma como o portal da transparência apresenta, fica muito difícil para a população entender quem está recebendo,
como está sendo feito esse tipo de pagamento, e eu tentei trazer de uma forma mais clara no exercício da fiscalização, da função do vereador para a população. Porque esse é verdadeiramente o papel do vereador. Você disse dessas empresas, e na ocasião dessas empresas, houve licitação ou por ser período de Covid foi liberada essa licitação? Então, por ser período de Covid, a maior parte das compras elas dispensam licitação, sabe? Mas algumas foram feitas através de pregão, outras foram através de licitação também, mas algumas de curto prazo, assim, que precisavam ser resolvidas rápido, que nem no caso cestas básicas, às vezes, máscaras artesanais, foi dispensada a licitação. Mas todas elas também têm identificadas quais foram com dispensa de licitação e quais não. Isso é até importante para a população entender que quando a situação do município está em pandemia, um exemplo, que a gente fala que é esqueci agora a nomenclatura certa, mas é dispensada a licitação e a gente pode comprar de uma maneira mais livre. E isso é um risco gigantesco, principalmente em relação à questão da corrupção. Mas, pelo que nós verificamos até então nos fatos, a única coisa que ficou mesmo a desejar foi em relação aos valores de máscaras, que ficou um pouquinho mais caro do que o estipulado, e em relação também ao teste de antígeno, porque na época tu não estava achando um teste de antígeno, o teste ficou muito mais caro do que era o estipulado. Vamos por exemplo, pagava-se R$170 no teste Covid aqui em Ouro Fino, sendo que em Confidente pagava R$70, R$60. Então são algumas coisas que a gente pontuou também e eles justificaram pela não estarem conseguindo escolher de uma maneira mais eficiente para isso. Mas esse dado que eu estou falando mesmo dos testes foi 2021, não está caracterizado na base de 2020, que é a base analisada. Seria o termo calamidade pública? Seria? Isso mesmo. Quando a gente está em calamidade pública, a gente não tem necessidade, fica livre de fazer licitação. Fica mais fácil de você destinar as compras. Isso é um risco muito grande. Eu acho totalmente errado essa questão, porque dá margem para a corrupção. Mas nesse ponto, é aí que entra o papel do vereador mesmo, de estar sempre atento e fazendo o papel de validar, de fiscalizar e fazer valer os direitos da população e fazer valer o recurso público que cada um paga através de tributos e impostos. Ô, Tiago, agora essa questão também do dinheiro que foi diferente, que tinha em caixa, para começar esse mandato, cerca de 300 mil, e esse 1 milhão que você apurou que deveria estar junto. Isso você ponderou, ouviu? O que ouviu de resposta ou ainda vai ouvir? Essa questão mesmo do saldo disponível, eu tive em conversa direto com o Henrique, ele desconhecia o valor total, sabe? Ele tinha conhecimento só do recurso que era destinado à saúde. O recurso destinado à saúde era por volta de 354 mil, se eu não me engano. Ele não tinha o acesso a essa informação no dia da reunião que a gente contestou, mas já foi solicitada essas informações. Como eu disse no início da entrevista, já foi solicitado desde junho, a gente já está solicitando as informações do primeiro semestre, e o mais tardar dessas informações nas mãos, a gente consegue traduzir isso em dados para a população e trazer essas justificativas. Eu acredito que esse valor, estando em caixa, pode ser tanto utilizado no nosso próprio hospital ou através de melhorias aí no trato do combate e enfrentamento à pandemia. E eu tenho certeza na área da saúde, não? Isso mesmo, porque na área da saúde a gente vê muito que, vemos esses dias que o próprio setor de covidário estava prestes a fechar. Vamos supor que se de fato não for utilizado ainda esse 1 milhão, temos a oportunidade aí de estar destinando um recurso, às vezes que estava parado em conta, para o próprio hospital. Então são várias formas e eu vejo esse exercício de fiscalização como algo que é muito positivo para o próprio executivo, no sentido de direcionar, mostrar e dar também transparência para a população do que é o uso do recurso público. Você disse que cerca de 300 mil foi pago para o funcionalismo público desse dinheiro. Isso foi um mês, de fevereiro para cá, todos os meses? Foram em vários meses. Até eu vou puxar aqui para você os dados, que daí fica mais fácil para poder te dar esse retorno. Mas foram em vários meses, inclusive teve até 13º, teve gastos que foram bem pontuais, sabe? Então seria mais um recurso que deveria ser destinado à saúde e à Covid. Isso mesmo, foi a partir de julho. Para você ter ideia, a folha do Executivo Municipal girou em torno de R$34 mil por mês. Em mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então a somatória deles deu 300 e pouco.
Isso, inclusive foi pago também um valor de 13º relacionado a esses gastos do Covid. E daí eu tenho aqui também o INSS, que foi recolhido, temos um valor de 57 mil de INSS, mas então é o somatório, 270 mil de folha de pagamento e 57 mil de INSS. Cerca de 320, 330 mil, que seriam Isso. também somados a esse 1 milhão a mais que não teria no começo do ano, que teriam, né? Por exemplo, se a gente colocar assim, o valor que temos hoje de saldo de 1.361.000, teríamos 1.600.000. O suficiente para manter a ala Covid na Santa Casa, com certeza. O suficiente. É que cada recurso, a gente tem que deixar bem claro também um parêntese, que dependendo do recurso, ele não pode ser utilizado nesse segmento. Cada recurso ele tem uma destinação. Por exemplo, tem recurso que é específico para assistência social. Mas esse recurso em específico que a gente está falando, tem um recurso de 578 mil, que era de ressarcimento de erário de ações judiciais ao Fundo Municipal de Saúde. Esse poderia ser utilizado. Esse daí não gasto nenhuma parte desse recurso. Então, daria sim para destinar. A gente está falando do balanço do ano passado, mas nesse ano eu conversei com uma moça que recebia a cesta básica, recebeu no ano passado, né, a ajuda da Covid, e que esse ano ela ficou esperando muito tempo pela cesta. Inclusive, quando houve uma campanha de cesta básica feita pela Marcela Simeão, ela cedeu uma cesta para essa moça que ela não tinha conseguido esse ano. Justamente. Inclusive, eu estive lá na área de assistência social, eu vi a organização deles lá, até parabenizo os servidores que me atenderam lá, que atenderam de uma forma muito transparente, apresentando todos os dados para mim. E uma das coisas que eu acho importante ressaltar é que essa questão mesmo da demora das cestas básicas foi porque não tinha mesmo. Na época, eles não consideravam o recurso público que poderia ser utilizado sim para compra. Então, eles estavam com base só no valor de 357 mil, se não me engano, 354 mil reais, que tinha na conta da saúde. Então, foi feito vários aportes, inclusive a prefeitura, no ano de 2021, usou muito de recurso próprio para adquirir cestas básicas e suprir. Teve meses que chegaram a doar mais de 600, até 1.000 cestas básicas de próprio recurso, sabe? Nesse ponto atrasou bastante, chegou até famílias a receber com 45 dias, mas eu vi eles se movimentando para tentar suprir essa demanda, sabe? Inclusive chegaram até a fazer campanhas. Eu lembro que a prefeitura fez uma campanha de arrecadação de leite também, para tentar suprir, porque não estava dando conta. Eram muitas famílias que estavam precisando desse tipo de recurso. É justificável, poderia estar utilizando esse recurso de uma maneira mais eficiente. Certinho, mais alguma coisa que você fez um pedido ainda para agosto? Para agosto agora eu fiz um pedido em relação, dentro do cronograma de fiscalização, nós estamos levantando também as frotas da prefeitura em relação também ao consumo de combustível que foi utilizado no próprio gasto do Covid, né? Que foi tanto para as ambulâncias quanto para a equipe de apoio que estava fazendo o trabalho de fiscalizar, quem estava com máscara e tudo mais, e para tentar apurar se de fato o valor está condizente também. Mas a gente segue fazendo o trabalho, que é o trabalho de fiscalizador, tentando trazer para a população, de certa forma, o papel essencial de levar à população o que é, de fato, o uso do dinheiro público, e vamos seguir agora no cronograma do segundo semestre, acionando os recursos de 2021 do primeiro semestre e também os recursos públicos gerais, porque nós não só estamos usando fiscalizando a pasta Covid, mas nós vamos fiscalizar todos os setores e seguindo o papel na essência do que é o exercício da fiscalização. Nesses itens que você apurou, que você ainda achou assim, que o recurso poderia ser outro, poderia ser feito de outra forma, que você ficou até mesmo admirado com os valores que foram encontrados, isso aí você ainda vai levar para os seus colegas vereadores em sessão, e o que pode ser feito? Sim, na próxima sessão vai ser apresentado esses dados, né? Como a gente está em recesso, não tivemos oportunidade de apresentar, mas como existe a legalidade, né? Tudo a gente trabalha em cima da legalidade. Como foi um recurso usado dentro da própria legalidade, não existe nenhuma ponderação negativa a ponto de uma CPI, qualquer outra ação legislativa, sabe? Mas fica o critério também do questionamento nosso ao próprio executivo, o executivo desse ano de 2021, para que ele não faça esse tipo de atitude, que o recurso ele que vem para a saúde, ele seja destinado para a saúde, e não seja de uma certa forma utilizado para folha de pagamento ou outras coisas que podem, de uma certa forma, a longo prazo, deixar desguarnecido o setor da saúde. E esse valor de 1.300.000, se tiver algum valor ainda que esteja em caixa,
vocês ainda vão discutir entre os vereadores de que forma, junto com o Executivo, pode ser aplicado na área de saúde? Sim, eu vejo que o papel do Legislativo e do Executivo eles têm que andar em conjunto, após a apuração dos fatos, porque recebemos também alguns recursos no ano de 2021 do Covid. Nós não sabemos quanto ainda, porque eu não tenho essa informação, mas na hora que apurar tudo, qual o valor real de recurso Covid nós recebemos e o que temos ainda ou não temos, daí fica fácil da gente sugerir através de indicação ou através mesmo de uma própria reunião direta com o Henrique, com o setor de saúde também, porque eles são muito abertos nesse sentido. E daí dá para a gente dialogar e tentar destinar de uma melhor forma aonde a população ela seja beneficiada com esse recurso. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui de novo e pelas suas informações dessa apuração que você fez do ano de 2020 e que em breve estará fazendo também do ano de 2021. Eu que agradeço e é a obrigação mesmo do vereador exercer a função de fiscalizador e levar para a população o que é a transparência dos recursos públicos. Muito obrigado à Rádio Difusora e obrigado a todos que nos acompanham. Continuem nos seguindo pelas redes sociais, que sempre eu tenho colocado muitas informações, cursos e as minhas ações legislativas. Essa apuração sua vai estar disponível na internet para todos? Sim, já está disponível. Eu publiquei, fiz um post no meu Instagram de uma forma mais didática. Eu sempre levo as publicações de forma mais didática, porque tem muitos dados que são dados contábeis e às vezes na hora de traduzir isso para a própria população fica difícil o entendimento. Então eu fiz de uma maneira bem sintética, bem compreensível, aonde qualquer cidadão que queira entender um pouco mais sobre os gastos, a partir do momento que ele acessar essa publicação, ele vai ter conhecimento. E hoje eu vou estar publicando também um vídeo que explica passo a passo como foi feito, para que também não surja dúvida. Porque é assim que a gente consegue, de uma certa forma, conscientizar a população de participar mais da democracia, participar mais da Câmara Municipal e se envolver na participação política. Eu conversei aqui com o Tiago Basoli, ele que é vereador por Ouro Fino. Sobre a apuração dos recursos para a Covid em 2020, consegui falar com o ex-prefeito Maurício Lemos de Carvalho nesta manhã. Sobre as máscaras, segundo o Dr. Maurício, informou que devido à Covid o produto estava difícil de ser encontrado na época e os preços mais altos, que na época também conseguiram algumas doações e que mesmo assim foram necessárias confeccionar máscaras que foram distribuídas à população. Sobre a folha de pagamento e demais gastos, o ex-prefeito disse que também foram necessários, mas que por estar fora da prefeitura neste ano e não ter em mãos os documentos dos gastos, fica difícil agora explicar os fatos, que para isso teria de ir à prefeitura. Quanto aos recursos deixados para este mandato, a reportagem procurou o prefeito atual Henrique Rossi Wolff, mas até o momento não obteve êxito. A reportagem deixa o espaço livre à disposição de ambos, tanto do ex-prefeito Maurício Lemos de Carvalho, quanto para o atual prefeito de Ouro Fino, Henrique Rossi Wolff. E você continue na nossa programação agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.